Desestruturação de arrays no PHP, mais uma aula do nosso curso de PHP moderno completo. Olá, seja bem-vindo ao canal Classe Final, meu nome é Gleison e hoje estou trazendo para vocês mais uma aula aí do nosso curso de PHP moderno completo. Hoje a gente vai falar aí sobre a desestruturação aí de arrays no PHP. Então, se você não assistiu às outras aulas, eu vou deixar aqui para vocês o link aí das aulas aí que eu falo sobre os arrays do PHP e tudo mais. Se você também não está conferindo ainda as aulas aí do nosso curso, vou deixar também a playlist aí das nossas aulas para você poder acompanhar. Se você está gostando desse curso, já se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu comentário, deixa seu curtir no vídeo e vamos lá para o código para poder te mostrar como e por que você vai usar a desestruturação de arrays aí do PHP. Então, eu estou aqui com o meu VS Code aberto. Então, a gente vai começar a entender o que é a desestruturação de arrays. Para isso, a gente vai precisar criar um array. Então, eu vou criar aqui um array de users e vou definir aqui duas pessoas. Então, eu vou colocar aqui o João e eu vou colocar aqui a... Vou trocar meu teclado aqui. E vou colocar aqui a Maria, certo? Então, eu tenho aqui um array simples. A gente viu lá na aula de arrays, né, que para você poder acessar aí um item dentro de um array, então, por exemplo, eu quero dar aqui um vardamp no primeiro usuário do meu array. Então, eu coloco aqui a chave, né, e eu coloco aqui o índice, né, do nosso array. Então, no caso aqui, ele é um array comum, né, então um array com index numéricos, né, então até se eu der um vardamp aqui só na variável users aqui para a gente poder ver, certo? A gente vai ver aqui que esse array, ele é um array que está indexado através de números, certo? Então, eu tenho aqui o número 0 e o número 1. Então, aqui o meu número 0, ele representa o João e o número 1, ele representa a Maria. E se eu quiser acessar aqui, né, o João, basta que eu coloque aqui o index dele, né? Então, eu coloco aqui o 0, eu vou poder estar acessando aqui o João. Então, a gente já viu isso daqui na aula lá de arrays. Agora, se eu quisesse criar, por exemplo, uma variável user1, eu poderia vir aqui e falar assim, olha, a user1, ela é igual ao os meus usuários. Então, eu vou pegar a minha lista de usuários e vou dizer assim, olha, o user1, ele é o usuário que tem o index 0. E aí eu posso simplesmente utilizá-lo dessa forma. Isso daqui também funciona perfeitamente, tá? Agora, existem algumas outras formas, né? O PHP ele tem uma outra forma, e mais moderna, inclusive, quando a gente trabalha com array, que a gente chama de desestruturação, né? Então, é quando eu quero pegar um item do array, mas eu não quero dizer para ele, né, qual é o índice aqui, né? Eu já quero colocar, falar assim, olha, atribui para mim, né? Então, por exemplo, pega o índice 0, atribui na variável tal, pega o índice 1, atribui na variável tal, pega o índice 2, atribui na variável tal. Então, a gente tem essa possibilidade agora aí no PHP aí de fazer isso, né? Isso aí já existe em outras linguagens, JavaScript mesmo, a gente tem muito isso. Então, como que a gente faz a desestruturação aqui no PHP? Então, eu vou tirar aqui o meu índice, e aí o que eu quero fazer é o seguinte. Aqui, ao invés de eu simplesmente declarar uma variável, como eu fiz dessa forma, o que eu vou fazer? Eu vou abrir chaves e dentro das chaves eu vou criar as variáveis. Então, eu vou criar aqui uma variável user1 e uma variável chamada user2. O que o PHP automaticamente vai fazer? Ele automaticamente vai pegar o João e vai colocar na variável user1 e automaticamente vai pegar a Maria e vai colocar na variável user2. Se eu rodar aqui, eu vou ver que eu tenho o mesmo resultado. Se eu colocar aqui o user2, eu vou ter aqui, né, o meu segundo usuário funcionando perfeitamente. Então, veja que é muito simples de usar a desestruturação, tá? Agora, imagina o seguinte, imagina que aqui você tem, sei lá, 50, 80 pessoas e você quer pegar só a primeira e a segunda, por exemplo, né? O que você pode fazer? Você vai precisar passar uma lista aqui com 80 itens? Não, você simplesmente coloca
aquele que você quer. Então, por exemplo, dessa forma aqui, automaticamente o primeiro item vai cair dentro dessa variável user1 e o restante dos itens ele será ignorado e não vai cair aqui, né, em lugar nenhum. Eles vão simplesmente ir parar num limbo. A gente não vai acabar não usando para nada. Então, dessa forma aqui, eu também consigo fazer funcionar, tá? Agora imagina o seguinte, imagina que eu quero, ao invés de pegar o user1, eu quero pegar o user2 aqui. Então, o que a gente pode fazer? Como o user1 eu não quero, eu simplesmente vou vir aqui e vou colocar uma vírgula. É como se aqui tivesse uma variável fantasma. Então, aqui, né? Então, para o PHP, aqui nesse espaço aqui, ó, é como se ele fosse criar uma variável fantasma, né? Então ele vai criar uma variável ali e não vai jogar nada. Então é simplesmente uma forma de você dizer assim para o PHP, olha, PHP, eu quero que você pule, né, essa posição e eu quero que você coloque aqui, né, a Maria dentro dessa variável. Então quando eu rodar aqui, ó, agora dentro dessa variável eu vou ter aqui a Maria. Então a gente poderia inclusive colocar mais aqui. Então vamos supor que eu tenha aqui o Pedro e eu tenho aqui também o Manuel, certo? Vamos supor que eu quero pegar a Maria e eu quero pegar o Manuel. Então, seguindo a ordem aqui, né? Então, primeiro eu pulo, pego a Maria, jogo dentro dessa variável user1, quero pular o Pedro, então vou colocar só uma vírgula. E aí, vou colocar outra vírgula. E agora eu vou colocar aqui, né, no caso, o Manuel, que é o user2. Então, se eu rodar aqui, ó, o user2, agora eu teria o Manuel. E se eu colocar o user1, eu terei aqui a Maria. Então, muito simples de trabalhar aqui, né, com a desestruturação. Isso aqui é uma forma de você ter que economizar. Às vezes você quer pegar, sei lá, você tem uma array que retorna 3 itens, aí você não quer, né, ter que colocar um embaixo do outro, uma variável de cada vez, aí colocar, né, porque se eu fosse pegar, por exemplo, 3 nomes aqui, ó, então vamos supor que eu fosse pegar 3 nomes aqui, eu precisaria fazer, né, da seguinte forma: user1 é igual a users do index 0. Ou seja, eu teria que repetir, né, basicamente esses comandos, e aí eu teria aqui o mesmo resultado, né? Então eu teria que usar 3 linhas, eu teria que repetir users 3 vezes, teria que colocar os colchetes aqui 3 vezes, teria que colocar o índice 3 vezes, sendo que dessa forma aqui eu já pego direto. Então eu simplesmente falo para o PHP pegar na ordem, ele já joga para mim aqui esses valores, tá? Então é assim que funciona. Agora vamos ver como que fica aí se eu tiver, por exemplo, um array dentro de um array, né? Então vamos supor que eu tenha da seguinte forma: um array com um array dentro. Então eu tenho aqui o user1, user2, user3 e user4, porém o user2 e user3 eles estão dentro de um novo array. Então vamos ver. Como que eu faço para pegar o João, que é o primeiro user? Fácil. User1, a gente já viu que isso vai me retornar aqui o João. Nenhuma novidade até aí. Como que eu faço para pegar o segundo item aqui, ó? Então, eu quero agora pegar esse item inteiro, certo? Fácil. Eu vou vir aqui e vou colocar aqui, ó, user2. Agora, o meu user2, ele tem 2 itens dentro dele. Ele tem a Maria e ele tem o Pedro. E agora, como é que eu faço para pegar o Manuel? Mesma coisa. User3 vai ser aqui o Manuel. Então, até aqui, normal. Então, do mesmo jeito que funciona quando você tem um array simples, agora você tem um array, né, um array com um array dentro, né, então aqui, quando eu jogo dessa forma, esse segundo item do meu array, né, ele cai inteiro dentro dessa variável. Aí você fala, mas e se eu quisesse separado, né? Eu quisesse a Maria, eu quisesse o Pedro. Então, como que eu faria? Simples. Você coloca aqui colchete e você segue a mesma estrutura e vai colocando o nome das variáveis, ó. Então, user3 e o user4.
certo? Então, eu repeti a mesma estrutura do meu array, eu repeti ele aqui, e eu simplesmente coloquei aqui, né, o nome das variáveis. Agora, a minha variável user2, ela vai ter apenas aí a Maria, certo? Então, você pode ir fazendo isso quantas vezes você achar necessário. Se você tem ali um array com muitos itens uns dentro dos outros e você quer desestruturar, você pode ir fazendo dessa forma. Você vai colocando aqui dentro de chaves e você vai definindo as variáveis, o que cai em cada uma delas. Muito simples, tá? Agora vamos ver o que acontece se eu tiver aí um array associativo, né? Um array onde as keys são aquelas frases, né? São strings, né? Então, vamos ver aqui. Então, eu vou criar aqui uma variável URLs e eu vou colocar aqui uma função. Não se preocupe ainda sobre essa função e como ela funciona, tá? Então, eu vou colocar aqui a minha função parse URL, certo? A gente já viu aí como trabalhar com funções na aula de funções. Então, se você não está lembrado aí como trabalhar com funções, eu vou deixar o link também aqui, né, da aula aí sobre funções. E aqui eu vou passar aqui uma URL qualquer. Então, por exemplo, vou passar da seguinte forma, certo? Vamos ver o que essa variável URL ela vai ter aqui. Então, vou colocar um var dump nessa variável URLs, certo? Vou rodar aqui, ó. Então, reparem que a minha variável URL, ela tem 3 itens dentro. Ela tem o esquema, que mostra que o HTTPS, então ela dividiu, né, a minha URL em partes. Ela tem aqui o host e ela tem aqui o path. Se a gente tentar utilizar, então vamos supor que eu quero pegar o esquema aqui, ó, que é o primeiro item. Vamos ver o que acontece se eu fizer da mesma forma que a gente fez com os usuários, que era um array ali que estava indexado por números, né? Então, a gente só vir aqui e colocar assim, ó, esquema, certo? Vou colocar assim, vamos ver o que vai acontecer. URLs, vou dar um var dump aqui na minha variável esquema. Então, vou rodar e ele vai dizer, olha, eu não achei ninguém, né, com uma chave, né, uma key 0. Então, quando você faz dessa forma, ele sempre espera que seja um array ali do tipo numérico, né? Então, você está querendo pegar o item que esteja na posição 0. E aí ele não pegou, não achou ninguém nessa posição. Então, como que a gente faz para pegar aí dessa forma, né, quando a gente tem variáveis aí em um array associativo? Então, eu tenho aqui o esquema, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. Reparem que isso é uma string, certo? Então, eu vou colocar aqui entre uma string, né? Entre aspas. Então, eu vou colocar aqui o esquema. E aí, eu vou colocar a flechinha. E aí, eu vou jogar na variável esquema. Então, o que eu estou fazendo aqui eu estou dizendo o seguinte, olha, PHP, nesse seu array aqui, que é um array associativo, onde tiver a chave esquema, você joga na variável esquema. Então, eu vou rodar aqui, ó. Agora eu tenho que o meu esquema, ele está aqui na minha, esse HTTPS. Se eu quiser pegar, por exemplo, eu quero pegar aqui só o path. Então, eu vou colocar aqui, path, certo? E o path eu vou jogar na variável path. Lembrando que o nome que você coloca aqui na variável é o nome que você quiser. Então, se você quiser colocar aqui, por exemplo, caminho, não tem o menor problema. Vou colocar aqui caminho, certo? Então, o que tem no path aqui, né? Então, no path eu tenho só essa barra. Então, aqui não faz diferença. Se você vai colocar, né, o nome que você vai dar aqui para sua variável, o nome que você quiser, o nome que faça sentido. É que, geralmente, quando a gente trabalha fazendo aí com programação, geralmente a gente costuma usar os nomes das coisas. Então, por exemplo, se esse aqui é o path, né, da minha URL, e eu já sei que ele vem dentro de um objeto, né, ele vem dentro de um array ali associativo, que vem um path, geralmente eu vou acabar colocando ele numa variável chamada path, ou algo muito parecido com isso, né? Então,
A gente não costuma fugir muito disso, mas se você precisar colocar qualquer outro nome aqui, fique à vontade. Então é muito fácil, tá? Então isso daqui é muito útil aí no mundo do desenvolvimento. Isso aqui facilita muito porque permite aí, né? Imagina que você tenha, imagina que essa URLs aqui viesse com 50 itens lá dentro, você quisesse pegar 5. Você teria que fazer uma lista aqui, 5 linhas, repetir o nome da variável 5 vezes, colocar ali, né, a chave 5 vezes e tudo mais. Dessa forma aqui eu já consigo pegar direto, então evita, né, aí de eu ter que simplesmente vir aqui, né, e ter que ficar repetindo o código. Isso daqui é muito bacana. Isso aqui é um recurso mais novo aí, né, veio no PHP 8, então você já pode utilizar a desestruturação. Então, eu recomendo que sempre que você precise, né, pegar os itens de um array, quando você tem certeza, né, então, eu tenho certeza que esse array sempre vai ter 3 itens, né, ou ele sempre vai ter esses itens fixos. Então, eu sei que esse parse URL, ele sempre vai trazer para mim, né, o esquema e o path, por exemplo, e eu tenho certeza que isso sempre vai acontecer, eu posso simplesmente pegar dessa forma. Ao invés de eu ficar, né, criando várias linhas e repetindo o código, eu simplesmente já jogo ele dentro das devidas variáveis aqui, né? Agora, se eu fosse utilizar um comando aqui, né, que eu não tenho certeza, né? Então, aqui, ele está dizendo, por exemplo, que o path não existe. Tá vendo? Então, quando eu tirei aqui, ó, o meu, o meu, no caso aqui a minha barra, né? O PHP ele falou assim, olha, a partir de agora a sua URL não tem mais path. E aí ela trouxe aquilo ali vazio pra gente. Então é uma coisa que você tem que ficar de olho, né? Quando você estiver utilizando aqui, né, a desestruturação e você tentar colocar uma variável de que não exista, né, dentro do array. Então, isso vale tanto para essa forma quanto para a forma de quando você está trabalhando com array simples, né? Então, se eu tentar colocar ali 5 variáveis em um array que só tem 4 itens, ele vai dar erro. E aqui no caso, se eu tentar acessar, né? Então, eu tentei colocar o path aqui, né? Tentei colocar o path nessa variável aqui, mas não existe um path dentro desse array. E ele está dando um erro aqui. Então, utilize, mas sempre você tem que levar em consideração que existe a possibilidade, né, de um item não existir. Se o item não existir, você vai tomar erro. Então, você deve utilizar isso daqui, geralmente, quando você tem certeza absoluta do retorno. Então, vou chamar uma função, eu tenho certeza que a função me retorna um array com 2 itens. E ela retorna o item path e ela retorna o esquema. Então, beleza, pode simplesmente usar a desestruturação. Tá legal? Então, isso daqui é bem simples, bem tranquilo. Essa daqui é a aula de hoje aí, né? Um complemento aí da aula de arrays. Eu também vou trazer depois para vocês aí algumas funções que você pode estar usando para trabalhar com arrays, tá? Então, se está gostando do curso, já se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta aqui embaixo, deixe seu curtir e até a próxima aula.